Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, assim, sem uma frequência delimitada, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo para a gente estudar a Bíblia. E neste vídeo nós estaremos dando a opinião do apóstolo Paulo sobre a homossexualidade. Nós vamos avaliar o que o apóstolo Paulo diz sobre esse assunto. Eu já peço a você que deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Eu poderia vir aqui nesse vídeo e simplesmente ler os dois textos do apóstolo Paulo, onde ele cita comportamentos entre pessoas do mesmo sexo, comportamentos sexuais. O primeiro texto está em Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. E o segundo texto está em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Eu poderia vir aqui simplesmente pegar uma tradução com a nova versão internacional, ler esses textos e falar, olha, o apóstolo Paulo condena a homossexualidade. Ou eu poderia só ler esses textos e dizer, não, ele não condena a homossexualidade, na verdade ele está falando do contexto das práticas idólatras. Essas respostas são respostas muito simples. E se você acompanha outros vídeos sobre a Bíblia no canal, você vai perceber que eu gosto de analisar o texto de maneira aprofundada, à luz do seu contexto histórico, à luz do contexto cultural, à luz do propósito do autor. E aí eu quero deixar bem claro que o objetivo deste vídeo não é desafiar, discordar, questionar alguma doutrina de alguma igreja. Aqui eu vou apresentar uma análise desses textos do ponto de vista histórico. Caso você, por causa da sua igreja, tenha uma interpretação diferente, está tudo bem. Eu não estou querendo questionar a interpretação religiosa do texto. Aqui eu estou propondo uma interpretação à luz do contexto histórico. Então, o que eu quero fazer nesse texto? Eu quero dizer se a homossexualidade é ou não pecado? Não é isso. Eu quero dizer o que, do ponto de vista histórico, provavelmente os textos utilizados do apóstolo Paulo para condenar a homossexualidade significam. O que esses textos provavelmente significam do ponto de vista histórico? Perceba esses dois elementos da minha fala. O que esse texto provavelmente significa, ou seja, eu posso estar errado. E segundo, do ponto de vista histórico, eu não disse do ponto de vista teológico, eu não disse do ponto de vista religioso. Se do ponto de vista religioso você tem outra interpretação, está tudo bem. Eu não vou questionar a interpretação religiosa. Eu vou propor uma possível ou provável interpretação histórica. Então, de forma alguma, leia esse vídeo ou veja esse vídeo como se eu estivesse questionando alguma interpretação religiosa desses textos. Eu estou apenas apresentando uma provável interpretação histórica que você pode ou não discordar. Minha interpretação não está em concorrência, em competição com a interpretação religiosa. É só uma interpretação diferente. Mas não quer dizer que é uma interpretação para contradizer, para se opor. Você pode concordar com essa interpretação histórica e manter a interpretação religiosa. Ou você pode, por causa da interpretação religiosa, não gostar da interpretação histórica. Está tudo bem. Esse texto também não vai responder se, do ponto de vista metafísico, a homossexualidade é pecado ou não. A gente vai analisar a opinião de um autor, do ponto de vista histórico. Então esse texto não vai ser, por si só, o que vai responder se a homossexualidade é ou não é pecado. Além disso, esse texto não vai nos responder se a homossexualidade é uma coisa ética ou antiética. Esse vídeo é uma análise de um texto do ponto de vista histórico, só isso. Independente se a homossexualidade é pecado ou não, se ela é certa ou não, se ela é moralmente permissível ou não, a gente vai apenas analisar a opinião do apóstolo Paulo do ponto de vista histórico. Então é este o propósito do vídeo. E este vídeo terá as seguintes partes. Na primeira parte, vamos fazer uma contextualização histórica. Nós precisamos saber o contexto histórico do apóstolo Paulo e em que contexto ele escreveu o que ele escreveu. Na segunda parte, nós vamos analisar o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. E na terceira parte, que é a última parte, nós vamos analisar o texto de 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Então, nós vamos analisar esses dois textos, que são os únicos textos assim, em que o apóstolo Paulo menciona comportamentos entre pessoas do mesmo sexo. Vamos então agora para a primeira parte do vídeo, onde nós estaremos considerando o contexto histórico. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios e a carta aos Romanos?
Esses textos foram escritos por volta do ano 50 depois de Cristo, ou seja, no primeiro século da Era Comum, na metade do primeiro século da Era Comum. Como se dava as relações entre pessoas do mesmo sexo nesse contexto? Os historiadores geralmente distinguem dois sentidos da palavra homossexualidade. Um sentido a gente vai chamar de sentido amplo, e outro sentido a gente vai chamar de sentido específico. Qual que é o sentido amplo da palavra homossexualidade? A palavra homossexualidade, em seu sentido amplo, se refere a qualquer prática sexual entre pessoas do mesmo sexo ou do mesmo gênero. Não só entre pessoas, mas também talvez até entre animais. Nós temos nos animais catalogadas práticas homossexuais nesse sentido amplo, que é o sexo entre pessoas do mesmo sexo ou sexo entre seres do mesmo sexo, ou se a gente quiser, a gente pode definir em termos de gênero. Mas nesse sentido muito amplo, a homossexualidade se refere a práticas sexuais entre seres vivos do mesmo sexo. Entre seres sexuais do mesmo sexo. Esse tipo de prática, ela existe desde sempre, e inclusive é catalogada entre os animais. Nesse sentido amplo, a homossexualidade sempre existiu. No entanto, existe um sentido mais específico da palavra homossexualidade, que se refere ao conceito de homossexualidade. O que é o conceito de homossexualidade? O conceito de homossexualidade só vai surgir ali por volta do século XVIII, da passagem do século XVIII para o século XIX. A primeira vez que a palavra homossexualidade vai ser utilizada vai ser, eu acho que no final do século XVIII, se eu não me engano, num texto, num romance, que queria desmistificar essa noção das práticas entre pessoas do mesmo sexo. Porque antes, as pessoas que faziam sexo com o mesmo sexo eram, no geral, chamadas de sodomitas. Então, existia a ideia da sodomia. Mas um autor, dado o peso que essa palavra tinha, que era uma conotação negativa, ele vai se utilizar dessa palavra homossexual para se referir a pessoas que se relacionavam com pessoas do mesmo sexo. E aí, quando a palavra homossexual passou a ser utilizada, ela foi logo incorporada pelo discurso psiquiátrico. Então, por mais que a primeira vez que a palavra aparece seja num romance, para desmistificar a noção, o termo vai ganhar popularidade a partir do seu uso psiquiátrico. Homossexualidade passou a ser entendida como uma espécie de transtorno, de doença mental. E aí, a pessoa que era homossexual era considerada um tipo de pessoa, porque ela tinha um tipo de transtorno. Então, você tinha um tipo de pessoa que é o homossexual. Assim como tem um tipo de pessoa que é o esquizofrênico, o psicótico, você vai ter um tipo de pessoa que é a pessoa homossexual. Homossexualidade se torna então um tipo de pessoa. Depois o termo vai ser utilizado de um modo não pejorativo, de um modo que não esteja mais relacionado à questão de saúde, que é quando o termo passa a ser utilizado pelo movimento gay, pelo movimento LGBT, para se referir a pessoas que têm uma certa orientação sexual. Isso é muito importante. O que é a homossexualidade? A homossexualidade não é um comportamento, é uma orientação, é uma certa disposição. E aqui surge a ideia da homossexualidade enquanto uma disposição mental ou uma disposição psicológica. O que é uma disposição? Disposição é diferente de comportamento. A disposição ela pode estar presente mesmo quando uma pessoa não se comporta de uma dada maneira. Significa apenas que a pessoa está em uma propensão, uma disposição psicológica para um determinado tipo de comportamento que ela pode ou não adotar. Então, nesse sentido de orientação ou disposição, uma pessoa ela pode ser homossexual mesmo que ela não pratique sexo com pessoas do mesmo sexo. Porque o homossexual não é aquele que pratica sexo com pessoas do mesmo sexo. O homossexual é aquele que tem uma disposição para isso. Aliás, uma pessoa pode inclusive não ser homossexual e praticar sexo com pessoas do mesmo sexo. Uma pessoa que tem uma disposição heterossexual pode ter broderagem, pode fazer sexo com outros homens sem deixar de ter uma atração por pessoas, sem que ele tenha uma atração por pessoas do mesmo sexo. Esse conceito, então, de homossexualidade é novo.
Homossexualidade aqui é um tipo de pessoa ou uma disposição psicológica ou ainda uma orientação sexual. Significa uma atração que está presente em um tipo de pessoa que tem uma certa disposição psicológica. Esse sentido específico de homossexualidade com uma orientação, disposição ou tipo de pessoa é o que a gente chama de homossexualidade no seu sentido específico. E esse conceito só vai aparecer na modernidade. Esse conceito não existia antes. Ou se existia, não tinha esse peso, não tinha essa força. Não era esse o conceito comum. O que antes se tinha era a ideia da homossexualidade no sentido amplo como uma prática ou comportamento. No sentido amplo, então, homossexualidade não se refere a um tipo de pessoa, mas assim a um comportamento passível a qualquer pessoa. Por exemplo, quando se usava o termo sodomia, por boa parte da história, o termo sodomia significava qualquer prática sexual não reprodutiva. O que é a sodomia? É qualquer prática sexual que não reproduz. Sodomia não é um tipo de pessoa. Sodomia é uma prática que qualquer pessoa pode praticar. Por exemplo, se um heterossexual faz sexo anal com sua namorada, ou melhor, com sua esposa, esse heterossexual está praticando sodomia. Se uma pessoa se masturba, ela está praticando sodomia. Se uma pessoa faz sexo com animais, ela está praticando sodomia. Por quê? Porque essas práticas sexuais não reproduzem. Então, sodomia, por boa parte do tempo, era o termo utilizado para qualquer prática sexual que não reproduz. E uma dessas práticas sexuais que não reproduz era fazer sexo com uma pessoa do mesmo sexo. Mas fazer sexo com uma pessoa do mesmo sexo era entendido como um comportamento. Que para nossa análise não ficar confusa, nós não vamos usar a mesma palavra. Quando eu estiver falando de homossexualidade no sentido amplo, eu não vou usar o termo homossexualidade, eu vou usar o termo comportamentos homoeróticos. Então, homossexualidade no sentido amplo, agora, a partir de agora do vídeo, nós vamos chamar de comportamentos homoeróticos. O que são comportamentos homoeróticos? São práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Só isso. Que pode ser praticada até por um heterossexual. E o que a gente vai chamar homossexualidade no sentido específico? Nós vamos reservar o termo homossexualidade para esse sentido específico, esse sentido moderno. Homossexualidade como uma disposição, um tipo de pessoa ou uma orientação sexual. Essa distinção é muito importante, porque isso significa que o conceito de homossexualidade não existia quando a Bíblia foi escrita. Isso é muito importante da gente ter em mente. O conceito de homossexualidade, a homossexualidade como a gente entende hoje, como um tipo de pessoa, como uma orientação sexual ou enquanto uma disposição psicológica, não existia quando a Bíblia foi escrita. Não quer dizer que talvez houvesse certos contextos em que se tinha uma ideia próxima disso, em que se pensava a pessoa que praticava relações sexuais com o mesmo sexo como um tipo de pessoa. Pode até ser que existiu, mas não era o sentido comum da palavra. Não era como essa palavra era entendida culturalmente. Não era o sentido mais histórico, social, cultural dessa palavra. E aí vocês vão entender por que quando a gente pensar melhor essas questões. Agora, o que acontece? Quando a gente fala de comportamentos homoeróticos, eles podem ter vários sentidos ao longo do tempo. Comportamentos homoeróticos podem fazer parte de diferentes dinâmicas ou de diferentes jogos. Cada cultura, essas práticas vão ter um sentido diferente. Qual que é o sentido de comportamentos homoeróticos naquela cultura? É isso que a gente tem que se perguntar. Será que o sentido que os comportamentos homoeróticos têm numa cultura indígena da Austrália ou numa cultura aborígene da Austrália, antiga, alguma coisa assim, é o mesmo sentido que tem na Europa Ocidental do século XX? Será que o sentido dos comportamentos homoeróticos na Grécia Antiga tem o mesmo sentido que tem hoje na contemporaneidade? Não! Não! E quando a gente fala de homossexualidade, no sentido específico, a gente está falando de um dos sentidos que os comportamentos homoeróticos ganharam. Na nossa cultura, a partir da modernidade, comportamentos homoeróticos passaram a ser entendidos como expressão
de uma disposição psicológica, de uma orientação sexual de um tipo de pessoa e uma disposição que é parecida, similar, análoga à heterossexualidade. A heterossexualidade também é uma disposição. E assim como heterossexuais podem ter relacionamentos, casarem, construir famílias com filhos, homossexuais também podem casar, construir uma família e adotar filhos. Esse é um conceito moderno de homossexualidade. Não era esse o sentido principal que os comportamentos homoeróticos tinham no passado. Isso é muito importante da gente ter em mente. E aí, de novo, nós precisamos lembrar em que contexto nós estamos quando a gente pensa nos textos do apóstolo Paulo. Nós estamos falando de Grécia Antiga e de Roma Antiga. Para quem Paulo escreveu a carta aos Romanos? Para a igreja que fica em Roma, na Roma Antiga. Para quem Paulo escreveu a carta aos Coríntios? Para a cidade de Corinto, que era uma cidade na Grécia Antiga. Então, se a gente quer entender o que o apóstolo Paulo está falando, nós precisamos perguntar qual é o sentido, o significado, ou de qual dinâmica fazia parte os comportamentos homoeróticos nessas culturas. E aqui a gente pode pensar na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, existia uma prática que era muito comum, que consistia em introduzir o jovem na sexualidade. Praticamente, todo homem deveria passar por uma espécie de iniciação sexual a partir do que hoje a gente chama de puberdade. A iniciação sexual do homem acontecia ali por volta dos 12 aos 19 anos. Introduzir um homem na virilidade, introduzir um homem na masculinidade, envolvia comportamentos homoeróticos. Um homem adulto, um homem mais velho, deveria iniciar sexualmente um jovem na vida masculina, na virilidade masculina, na sexualidade masculina. Como isso acontecia? O homem mais velho assumia o que hoje a gente chama de papel ativo, de papel penetrativo. Há um debate se realmente a penetração ocorria como acontece hoje, ou se era de alguma outra forma, ali entre as pernas, tem um debate sobre isso. Mas o que acontecia? O homem adulto, mais velho, iniciava sexualmente o homem mais jovem. O homem mais velho era aquele que penetrava, e o homem mais jovem era aquele que era penetrado. Essa iniciação sexual dos jovens ou dos rapazes, então por isso a gente vai chamar isso de um amor entre os rapazes, acontecia ali por volta dos 12 aos 19, cabia ao mais jovem ser aquele que é penetrado e ao adulto aquele que penetra. Isso significa que todo jovem, então, na Grécia Antiga era homossexual? Óbvio que não. Essa era uma prática de iniciação sexual, fazia parte de uma dinâmica de introduzir o jovem ou o rapaz na vida sexual. É parecido, talvez, com o que acontecia há um tempo atrás, que era quando o pai levava o filho no prostíbulo, para iniciar ele na vida sexual. Na Grécia, na verdade, o jovem ele era penetrado por um homem mais velho, um homem mais adulto. E isso tinha uma dinâmica própria. O jovem e o homem mais velho, eles mantinham um tipo de dinâmica de amor ou de dinâmica erótica, em que cabia ao mais jovem ter um papel mais de resistência, de se fazer de difícil, enquanto o homem adulto é aquele que tinha que seduzir, conquistar. Talvez vocês devem lembrar, por exemplo, de um livro que chama Banquete, de Platão. E ali tem um cara, que ele seduz Sócrates, que ele quer ficar com Sócrates, é o jovem mais bonito, é o rapaz mais bonito, e o Sócrates é o homem velho que não quer ficar com ele. E perceba, Sócrates tinha uma esposa. Esses homens mais velhos eram homens casados com mulheres. Percebe, então, que para os gregos não tinha uma diferença do tipo assim, homossexual, heterossexual. Não. A pessoa que inicia os jovens na vida sexual, o homem, é um homem que é casado com uma mulher. É um homem que tem sua família, que tem o seu casamento. Mas o fato dele ter um casamento com uma mulher não impede que ele tenha comportamentos sexuais com outros homens.
mais jovens, para iniciá-los na sexualidade. Então isso é muito importante da gente ter em mente. Não era como se houvesse uma prática concorrente de cá tem heterossexualidade, de cá tem homossexualidade, não. O homem heterossexual que é casado com uma mulher, talvez nem o conceito de heterossexualidade se aplique aqui, mas o homem que era casado com uma mulher era o mesmo homem que iniciava os jovens na vida sexual. E essa iniciação não era um casamento, não é como se o homem, porque está iniciando um jovem, eles não se casavam, construir família. Não é como hoje a gente compreende que um homem homossexual pode se casar com outro homem e construir uma família. A dinâmica sexual com os rapazes era diferente da dinâmica do casamento. O casamento é uma instituição que servia para a reprodução, que servia para a transmissão da herança, que servia para a geração de filhos. O sexo com os rapazes não era um casamento. O sexo com os rapazes era um tipo de dinâmica sexual de iniciação do jovem na virilidade masculina. E aí isso era o que a gente chamava de sexo com os rapazes, ou do amor, do eros entre os rapazes. Por isso que a gente, agora vocês percebem por que a gente não chama isso de homossexualidade? Esse tipo de comportamento homoerótico tinha um significado diferente do que a homossexualidade tem na nossa cultura. Os comportamentos homoeróticos faziam parte de uma dinâmica sexual própria da cultura grega. Isso significa que os gregos aprovavam todo tipo de comportamento homoerótico? Quer dizer que a cultura grega aceitava toda forma de comportamento homoerótico? Não. Também não quer dizer que não houvesse na cultura grega, mas de maneira não disseminada, relações homoeróticas que realmente se assemelhavam a um casamento, que realmente se assemelhava ao que acontece talvez hoje, mas não era o que era comum. Não era todo tipo de comportamento homoerótico que era aceitável na cultura grega. Perceba, eu disse, era preciso que o rapaz fosse aquele que é penetrado e que o adulto fosse aquele que penetra. Não podia inverter isso. Quando o jovem atingisse a idade de uns 19 anos, ele não podia mais ser penetrado. Agora, se ele vai ter relações com outros homens, ele deve ser aquele que penetra. Porque na cultura grega, as relações homoeróticas envolviam uma ideia de submissão, de subordinação. Aquele que penetra é superior, aquele que é penetrado é inferior. Portanto, o inferior não pode penetrar um superior. Um rapaz não pode penetrar uma pessoa mais velha. Então não era todo comportamento homoerótico que era permitido. Tinha que envolver uma ideia de um superior que penetra um inferior. E isso acontecia, portanto, entre o adulto e o jovem. Mas também, em alguns contextos gregos, acontecia em outros casos. Era comum entre os gregos o mestre, que é aquele que é superior, penetrar o jovem, que é um discípulo, que aprende com o mestre. Então, principalmente no contexto filosófico, era comum aquele que é o mestre, que ensina, ser aquele que penetra o discípulo, que é ensinado. Também acontecia entre senhores e seus escravos. O senhor, que é superior, penetrava o escravo, que é inferior. Um contexto que talvez não necessariamente fosse assim, fosse em alguns casos na Grécia, no contexto militar, no contexto de guerra, em que as relações ou os comportamentos homoeróticos poderia ser uma forma de trabalhar a questão da conexão entre os soldados do exército. Então, não era todo o contexto em que comportamentos homoeróticos eram permissíveis na Grécia Antiga. Eram em contextos específicos, em dinâmicas sexuais específicas. Um segundo elemento para a gente pensar agora é em Roma. Em Roma, é importante dizer que o Império Romano foi dominando o mundo. E o Império Romano, à medida que vai dominando o mundo, ele vai tendo debaixo de si culturas. E uma dessas culturas é a cultura grega. Então a cultura grega passa a influenciar os comportamentos romanos. Roma tinha uma ideia de família muito hierarquizada. A casa familiar, a família romana, era uma família que tinha ali o pai, a mulher, os filhos, os escravos. E o pai, o pater, tinha aquela ideia bem patriarcal. É ele que governa a casa, é ele que governa a família.
Então, os romanos tinham uma noção de família muito bem fechadinha, estruturada. Não é a nossa noção de família, né? A nossa noção de família é uma família bem nuclear, que é uma coisa bem vitoriana, é uma coisa bem recente, né? Uma coisa bem burguesa, poderíamos dizer assim. Que é aquela ideia de família que tem o pai, a mãe e os filhos. Não. A família romana era muito mais estendida. Tinha o pai, tinha a mãe, tinha o filho, tinha as escravas, tinha as servas, né? Tinha os bois, a propriedade. Então era uma coisa muito maior. E o dono dessa grande propriedade, dessa família estendida, era o pater, aquele que é o patriarca daquela família, que governa a casa. O apóstolo Paulo, né, escreve então aos Romanos e ele com certeza foi influenciado por essa noção. E por causa dessa noção de família, os romanos viam muito mal relações ou comportamentos homoeróticos. Mas os romanos não deixaram de ser influenciados pelos gregos, pelas práticas gregas. Então, em Roma, há alguns contextos, não todos, mas em alguns contextos, essas dinâmicas sexuais da cultura grega influenciaram a cultura romana. Haviam também alguns contextos específicos em que em Roma era permitido comportamentos homoeróticos, principalmente no contexto do senhor com seu escravo. Então, um senhor da casa, o patrono da casa, ele poderia penetrar os seus escravos. Né? Ele poderia ter uma relação sexual com eles, na qual ele era o penetrador. Era uma forma de subjugar esses escravos. Porque penetrar um homem, em muitos contextos, era vista como uma forma de violentação, de subjugação. Quando eu penetro um outro homem, eu reduzo ele à inferioridade, porque eu reduzo ele ao papel da mulher. Penetrar um outro homem, portanto, é subjugá-lo. Então, em Roma, em contextos em que se podia pensar numa subjugação, como no caso do senhor que penetra seu escravo, a prática era em alguma medida aceitável. E em alguns rituais, talvez, em algumas cerimônias religiosas, a cultos de deuses ligados à sexualidade, como Baco e tudo mais, comportamentos homoeróticos talvez fossem permissíveis. Não era, portanto, em todo o contexto que Roma permitia comportamentos homoeróticos, mas sim em certos contextos em que havia influência da cultura grega ou em que havia uma noção de subjugação. Ou em certos rituais, cerimônias a certas divindades. Por que eu fiz todo esse contexto histórico? Para a gente entender que os comportamentos homoeróticos, quando o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, não tinham o mesmo sentido que a homossexualidade tem hoje. O conceito de homossexualidade como uma orientação sexual, disposição psicológica ou tipo de pessoa, não é o conceito, não é o significado que os comportamentos homoeróticos tinham quando Paulo escreveu as suas cartas. Então esse é um primeiro elemento. E aí a gente vai, sabendo esse contexto histórico, poder analisar melhor os textos do apóstolo Paulo. E para analisar esses textos do apóstolo Paulo, eu quero que a gente possa se concentrar também em analisar por que ele escreveu Romanos. Qual que é o contexto que essa fala está colocada ali? Qual que é o sentido dela? A gente, além de analisar o texto à luz do seu contexto histórico, a gente vai analisar esse texto à luz da carta em que ele se encontra. Lembrando que tanto Romanos como Coríntios são cartas que Paulo escreveu, são epístolas. E a gente precisa entender o propósito dessas cartas, o sentido delas, para que a gente possa compreender o que Paulo pretende quando ele cita comportamentos homoeróticos nessas cartas. É isso, agora vamos então para a primeira parte. Quer dizer, para a segunda parte do vídeo, que é a parte sobre o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Romanos, capítulo 1, versículos de números 26 e 27. Vamos ler a partir do 24, né? Vamos dos 24 até o versículo 27. Romanos, capítulo 1, versículos 24 ao 27 diz assim: Por isso, olha, aqui tem um por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza.
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Esse texto é interessante da gente pensar o contexto primeiro. Eu só li o texto. A gente lê o texto só numa tradução específica não é tudo que a gente precisa para entender um texto. A gente precisa entender contexto. Então a primeira coisa que a gente vai se perguntar aqui, o que esse texto está fazendo aqui? Qual carta que ele está? O texto está numa carta que Paulo escreveu aos Romanos. Por que Paulo escreveu essa carta? Com qual propósito? E a gente pode entender isso no seguinte sentido. O apóstolo Paulo, ele viveu um debate que existia na igreja, na época dele, nas comunidades cristãs, sobre se os gentios, ou seja, os não-judeus, precisavam guardar a lei judaica. Alguns cristãos, principalmente a igreja de Jerusalém, como Pedro, Tiago, João, eles costumavam ensinar que as pessoas não judias deveriam obedecer à lei judaica. Quando uma pessoa se convertesse a Cristo, ela deveria seguir a lei dos judeus, deveria se circuncidar, deveria guardar o sábado, deveria observar as cerimônias judaicas. O apóstolo Paulo, ele vai ser contra essa ideia. Ele vai dizer assim que os não-judeus não precisam guardar a lei judaica. Então o apóstolo Paulo, ele estava lidando com uma discussão sobre como a gente enxerga os não-judeus, como a gente enxerga os gentios que estão se convertendo a Cristo. O movimento de Cristo é um movimento judaico. Aqueles que se convertem ao movimento de Cristo devem se tornar judeus, devem observar a lei judaica. Deus se revelou só aos judeus e não se revelou aos não-judeus? Como a gente entende os não-judeus? Eles também estão debaixo do pecado? Eles também devem obedecer à lei judaica? E é nesse sentido que o apóstolo Paulo escreveu Romanos. O pessoal entendia muito mal a posição do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo dizia não, os gentios não precisam observar a lei judaica. E aí, as pessoas que não gostavam do ensino de Paulo diziam, então você está dizendo que eles podem fazer o que eles quiserem? Que eles devem viver de maneira imoral? Que os gentios, já que eles não têm a lei judaica, eles não têm moralidade? Que eles podem praticar o que eles quiserem? Que eles podem viver no pecado? O apóstolo Paulo dizia, não, o judeu ele é salvo pela fé em Cristo, não pela observância das obras da lei judaica. E eles diziam, então a graça basta, no sentido então de que eles não precisam praticar as práticas da lei? Se é assim, então eles podem viver no pecado porque tem a graça, né? E é nesse sentido que Paulo escreve Romanos, para refutar essas ideias, para esclarecer o que na verdade ele pensa. E em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer assim que Deus, ele se revelou não só para os judeus, ele também se revelou para os não-judeus. Deus se revelou para os não-judeus. Então uma pessoa, como aqueles que defendiam que os não-judeus deveriam guardar a lei judaica, poderia dizer assim, é claro que os não-judeus que se convertem a Cristo têm que guardar a lei judaica, porque eles não têm uma lei. Eles precisam obedecer à lei que Deus revelou. E a lei que Deus revelou, ele revelou para os judeus. Os gentios não receberam uma lei. Os gentios não receberam uma revelação de Deus. A revelação de Deus, os portadores da revelação de Deus, são os judeus. Então, se o gentio se converte a Cristo, ele tem que obedecer à revelação que Deus deu aos judeus. O apóstolo Paulo diz, vocês estão enganados. Deus também se revelou aos não-judeus. E ele vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Deus se revelou para os não-judeus por meio da natureza.
Quando eles olham para o céu, para as estrelas, elas revelam a Deus. Eles podem ver que há um Criador por trás do mundo. E quanto ao fato de que as pessoas diziam a Paulo que os judeus não tinham a sua lei, eles tinham que obedecer à lei judaica porque Deus não lhes revelou a lei, Paulo diz, eles têm sim uma revelação da lei de Deus. E é o que ele diz em Romanos capítulo 2, né? Onde ele vai dizer assim, no versículos 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei judaica praticam naturalmente o que ela ordena, tornaram-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei judaica, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então não é verdade que os gentios não tenham a revelação da lei de Deus. A lei de Deus dada aos judeus diz, não matarás. E se você for nos códigos de leis dos gentios, dos não-judeus, lá também proíbe o assassinato. A lei de Deus diz que não deve se dizer falso testemunho. E quando você vai na lei dos gentios, você percebe que eles também são contra enganar. Eles também são contra a mentira. Portanto, os não-judeus também conhecem os mandamentos da lei. E Paulo diz, embora Deus não tenha entregado a lei aos gentios do mesmo jeito que entregou aos judeus, eles têm lei. Qual é o jeito que os judeus receberam a lei? Deus revelou a lei a Moisés, que gravou os mandamentos em tábuas de pedra. E como Deus revelou a mesma lei para os gentios? Gravando ela em seus corações. Assim como Deus gravou em pedras os mandamentos da lei, Deus, no caso dos não-judeus, gravou no coração deles os mandamentos da lei. Portanto, os gentios também têm lei. Eles conhecem a verdadeira moralidade e, portanto, eles também receberam a revelação de Deus. Mas alguém pode perguntar, mas se eles receberam a revelação de Deus, por que eles não praticam a lei? Por que eles não vivem de acordo com essa revelação? Ora, se Deus se revelou aos gentios na natureza, então por que os gentios não adoram ao Deus verdadeiro e, ao invés disso, adoram a deuses falsos? Se os gentios têm a lei judaica gravada em seu coração, por que eles não seguem os mandamentos de Deus? O apóstolo Paulo vai responder. Não é só os gentios que não seguem a revelação de Deus. Os judeus também não seguem. Romanos capítulo 3, Paulo diz assim, que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Porque, na verdade, os dois estão iguais. Tanto os judeus quanto os gentios não obedecem o que Deus revelou. Aos judeus foram confiados os mandamentos de Deus. Mas o que a gente conclui? Estamos em posição de vantagem? A gente que é judeu está melhor porque a gente recebeu a revelação e segue ela? Não! Já demonstramos, aqui em Romanos 3, verso 9, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. O que aconteceu com os judeus? Deus revelou a lei a Moisés e disse lá, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. O que os judeus fizeram? Abraçaram a idolatria. Praticaram a adoração a falsos deuses. Então, como assim os judeus estão melhor? Eles também não obedeceram à revelação de Deus. E da mesma maneira que os judeus foram contra a revelação de Deus e passaram a adorar falsos deuses, a mesma coisa fizeram os gentios.
Por isso, Romanos capítulo 1, verso 18 vai dizer assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Agora vocês entendem o contexto de Romanos? O que Paulo está tentando defender aqui? Que não tem uma diferença entre judeu e não judeu. Que tanto judeu quanto não judeu receberam a revelação de Deus. Deus se revelou aos judeus por meio da Escritura. Deus se revelou aos não judeus por meio da natureza. Deus revelou os seus mandamentos aos judeus por meio da lei de Moisés. Deus revelou os seus mandamentos aos não judeus por meio da consciência, por meio do coração deles. E da mesma maneira, os judeus, mesmo tendo a revelação de Deus, passaram a adorar ídolos, caíram na idolatria e passaram a desobedecer os mandamentos de Deus. Da mesma maneira, os não-judeus, mesmo tendo recebido a revelação de Deus na natureza e mesmo tendo recebido os mandamentos de Deus em seus próprios corações, os não-judeus passaram a adorar ídolos ao invés do Criador. E passaram a praticar coisas que são contra os mandamentos de Deus. Portanto, é só quando a gente entende esse contexto que nós podemos compreender melhor Romanos capítulo 1. E aqui a gente precisa observar o que o texto diz. Eu vou ler aqui o que diz um comentarista, que é o Alexandre Feitosa. O Alexandre Feitosa vai fazer o seguinte comentário. Quando analisamos o contexto textual, percebemos que os versículos 26 e 27 de Romanos não são independentes, mas têm o seu contexto específico iniciado a partir do verso 18. A impiedade dos homens e a supremacia de Deus em relação à criação. A idolatria é um dos temas centrais, o que fica evidente entre os versículos 23 a 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O versículo 26 inicia-se com a expressão por isso, ou seja, explica por que aqueles atos antinaturais foram cometidos. A idólatra Roma servia a muitos deuses, bem como cultuava o hedonismo, ou o prazer como bem supremo. Paulo faz uma análise das consequências dessa realidade tão abominável diante de Deus. Uma das práticas comuns aos cultos romanos era a prostituição cultual. Ali, homens heterossexuais se envolviam com rituais homossexuais, o que significa a expressão deixaram a relação natural com a mulher. Ou seja, homens heterossexuais trocaram uma conduta sexual que lhes era natural por outra, contrária à sua natureza, ou seja, uma prática homossexual, simplesmente como fonte de prazer e de expressão ritualística. E aqui a gente vai discordar de algumas coisas do Alexandre Feitosa. O que o Alexandre Feitosa está tentando fazer? Ele está tentando dar a ideia de que o apóstolo Paulo está condenando só práticas homoeróticas que aconteciam em cultos, em rituais. Aqui eu vou ter que dizer que isso não é verdade. Paulo não está dizendo que as práticas homoeróticas eram erradas só porque aconteciam em cultos idólatras. Na verdade, o que ele está dizendo é que práticas homoeróticas que aconteciam na sociedade romana eram consequências da idolatria. Percebe que tem uma diferença? O que Paulo está dizendo? Assim como os judeus receberam a revelação de Deus e abandonaram essa revelação para praticar a idolatria e cometer atos contra os mandamentos judeus, os gentios deixaram a revelação de Deus
passaram a adorar deuses falsos e, como consequência dessa idolatria, eles praticaram coisas que vão contra os mandamentos de Deus, incluindo esses comportamentos homoeróticos. Então, não necessariamente estava restrito ao contexto dos cultos idólatras. Então, aqui a gente vai discordar um pouquinho dele. Uma discussão que é muito importante é que o apóstolo Paulo vai dizer que esses comportamentos homoeróticos eram contra a natureza. O que Paulo quer dizer com contra a natureza? Para a gente entender isso, a gente precisa ler um outro texto em que aparece essa ideia, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, que é quando Paulo vai de novo usar a expressão contra a natureza. Então, o que Paulo, quando ele usa a expressão contra a natureza, o que exatamente, vamos dizer assim, ele quer dizer? Vamos ver 1 Coríntios 11, versículo de número 14. Diz assim: a própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido, versículo 15, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher. Então aqui a gente tem uma ideia, é um texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, vai orientar as mulheres a usarem véu no culto quando forem profetizar. Toda mulher, quando vai profetizar no culto, ela precisa colocar um véu para representar, simbolizar a sua submissão ao homem. Paulo não era contra uma mulher pregar no culto. Paulo não era contra uma mulher profetizar no culto. Profetizar era pregar na época. Uma mulher podia pregar no culto. No entanto, quando uma mulher está pregando no culto, ela está assumindo uma tarefa, um tipo de serviço, um tipo de ministério que estava ligado aos homens. Eram os homens que presidiam reuniões. Não só na igreja, na cultura grega como um todo. Cabia ao homem o falar em público. Então, quando uma mulher falava em público, numa reunião da igreja, num culto, por exemplo, ela estava fazendo algo que cabia ao homem fazer. Mas o apóstolo Paulo não era contra fazer isso. Paulo dizia, não, pode pregar, não tem nenhum problema. Se a mulher quiser pregar no culto, tudo bem. Mas tinha um contexto. Então, Paulo não era contra uma mulher pregar. Paulo dizia que uma mulher podia sim pregar. Mas quando ela for pregar, ela tem que colocar um véu. Por que ela tem que colocar um véu? Para dizer assim, eu reconheço que o que eu estou fazendo aqui é uma tarefa que cabe ao homem, que é falar em público, que é pregar em público, que é discursar em público. E toda vez que eu estiver discursando em público e tiver um homem me ouvindo, ou seja, esse homem está aprendendo comigo, esse homem está sendo ensinado, eu sei que eu inverti como as coisas devem funcionar. O homem é superior e a mulher é inferior. O homem ensina a mulher. Mas no culto, Paulo dizia assim, na igreja não tem mais essa diferença. Homens e mulheres são iguais diante de Deus. Está em Gálatas 3:28. Então, como na igreja homens e mulheres são iguais diante de Deus, na reunião dos cultos pode acontecer da mulher ensinar algo ao homem. A mulher pode sim ensinar, pode sim também profetizar. Mas ao fazer isso, ela tem que reconhecer que ela agora está assumindo uma tarefa masculina. Ela está assumindo uma certa autoridade sobre o homem. Ela está assumindo uma posição superior e o homem inferior. E ela tem que reconhecer que ela inverteu as coisas. Então ela vai colocar um véu para dizer assim, mesmo que aqui na igreja eu esteja ensinando um homem, eu reconheço que eu não estou desafiando a autoridade masculina. Porque eu sei que Deus é o cabeça de Cristo e o homem é o cabeça da mulher. Eu sei que o homem, na ordem natural, é superior. Mesmo que eu esteja aqui ensinando. E eu coloco o véu para reconhecer a minha submissão. E aí Paulo vai dizer assim também que a mulher deveria manter o cabelo comprido e o homem deveria manter o cabelo curto. Homens não devem ter o cabelo longo, porque é da natureza que homens tenham o cabelo curto e é da natureza que mulheres tenham o cabelo longo. Então você também não pode inverter isso. Homens devem manter o cabelo curto e a mulher o cabelo longo. E se um homem mantém o cabelo longo, ele está indo contra a natureza. É interessante a gente pensar isso, né? Olhar esse detalhe no texto. Porque esse é um texto que a maioria das igrejas entende. Ah, não, isso é uma questão da cultura da época. Aí pode, né, interpretar assim. Por exemplo, sobre essa palavra natural, alguns vão dar a seguinte interpretação para ela. Um cara chamado Didier Barros, no livro Diversidade Sexual a partir de uma perspectiva bíblica, né, que é um capítulo do livro Vocação para a Igualdade, ele vai dizer, para Paulo,
Algo é natural quando se comporta de acordo com o que se espera, e não de acordo com leis universais. Nesse sentido, a expressão contra a natureza teria uma tradução mais exata nas expressões fora do comum, ou atípicas. Por isso, o termo contra a natureza representa muito mais uma reprovação social do que uma condenação divina. A gente pode discordar disso daqui, na verdade. Essa é uma interpretação mais soft. Na verdade, talvez, né, quando o apóstolo Paulo fala que mulheres devem ter o cabelo longo e homens o cabelo curto, ou que mulheres devem utilizar o véu para mostrar submissão ao homem, é bem provável que ele esteja dizendo que a ordem natural das coisas é essa. A ordem natural das coisas é que a mulher seja submissa e que o homem exerça autoridade. A ordem natural das coisas é que homens tenham cabelo curto e as mulheres cabelos longos. Isso faz a gente pensar, né? O quanto a interpretação do que é a ordem natural das coisas é atravessada pela cultura da época. Então, quando Paulo fala que a ordem natural das coisas é que mulheres tenham cabelo longo e homens cabelos curtos, ele mostra o quanto ela é influenciada pela cultura na qual ele escreve. E é interessante a gente ver que boa parte das igrejas interpreta isso tudo bem, é uma influência cultural no pensamento de Paulo. Deveria pensar o mesmo sobre Romanos 1, né? Então é possível que quando Romanos capítulo 1 fala que essas coisas são contra a natureza, a gente poderia interpretar que é contra a ordem natural das coisas. Perceba que o apóstolo Paulo disse que o que os gentios fizeram, e agora a gente pode perceber o link, né? Os gentios receberam a revelação de Deus na natureza. Foi por meio da natureza que Deus se revelou aos gentios. E é por meio dessa natureza que eles reconhecem a Deus. Eles desafiam, portanto, que é a ordem natural das coisas, né? Então, a gente pode pensar que a consequência de rejeitar a revelação divina na natureza é ir contra aquilo que está revelado na própria ordem natural do mundo. Então, uma alternativa de interpretar isso, essa ideia de contra a natureza, é nesse sentido de contra a ordem natural das coisas. Contra a ordem do que se espera do ponto de vista de como a criação está ordenada. Então, por exemplo, de como a criação está ordenada, se espera que a mulher seja submissa ao homem. De como a ordem da natureza está ordenada, se espera que homens tenham cabelos curtos e mulheres cabelos compridos. E ir contra isso é ir contra a natureza. E é por isso que está então associado. Por causa disso, né? Então, o por causa disso não é só porque acontecia em contextos de idolatria. O por causa disso é porque era uma consequência da própria idolatria. Do próprio fato de não reconhecer a revelação de Deus na natureza por ela mesma, mas de tomar a criatura no lugar do Criador e de ir contra aquilo que está revelado na própria ordem natural. Então a gente entende por que vai dizer assim, né? Versículo 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. E aí no versículo 24. Por isso Deus, então por causa deles não reconhecerem a revelação de Deus na natureza, ou de deturparem a revelação de Deus na natureza, Deus os entregou à impureza segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade pela mentira e adoraram as coisas e seres criados no lugar do Criador. Então percebam que é uma consequência dessa idolatria. Por causa disso, Deus os entregou. Então, já que vocês abandonaram a minha revelação, eu também abandono vocês. Então perceba, assim como eu me revelei na natureza e vocês receberam essa revelação, mas deturparam ela, passando a adorar a criatura no lugar do Criador, ou seja, uma prática de idolatria, vocês abandonaram a minha revelação para adorar deuses falsos, agora eu também abandono vocês. Eu deixo vocês entregues ao pecado. Eu deixo vocês entregues ao mal. Então, como consequência desse abandono de Deus, é que ele vai dizer, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. E aqui, né, nós vamos ter um elemento, no próximo texto, que é muito ignorado, que diz assim, até suas mulheres. E essa expressão, até suas mulheres, é muito importante da gente se concentrar nela para a gente diferenciar, de novo, a ideia de comportamentos homoeróticos de homossexualidade na época. Então, quando a gente lê a questão de até suas mulheres, a gente vê suas mulheres, né, a gente pode ler como mulheres deles.
Mulheres deles quem? Né? Dos romanos. Então perceba, até as mulheres deles. Isso é muito, muito importante de reparar nesse texto. Por quê? Porque os homens que estão sendo mencionados nesse texto são, portanto, homens casados com mulheres. E as mulheres mencionadas nesse texto são mulheres casadas com homens. De novo, o apóstolo Paulo não tinha a ideia que a gente tem hoje de orientação sexual. Né? Então não existe a ideia de que uma pessoa tem uma disposição psicológica ou uma certa orientação sexual. Na verdade, as pessoas que faziam isso eram as mesmas pessoas que tinham suas famílias, que eram casados com suas mulheres. Então, até as mulheres deles, ou seja, até as mulheres dos romanos, até as esposas deles, trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza, ou seja, contrárias à ordem natural das coisas. Da mesma forma, os homens, ou seja, os maridos dessas mulheres, também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram da paixão uns pelos outros. E aí ele vai dizer, começaram a cometer atos indecentes, homens com os homens, e receberam em si mesmos os castigos merecidos pela perversão. Aqui tem um debate muito complexo sobre o que as mulheres fizeram quando elas abandonaram as relações naturais. Porque não vai aparecer de maneira clara a ideia de que elas se envolveram com outras mulheres. Né? Isso às vezes é inferido, não está tão explícito no texto. Só diz assim, as mulheres desses homens, ou seja, as esposas desses homens também desafiaram a ordem natural e praticaram relações sexuais contra a natureza. Alguns vão dizer que o apóstolo Paulo realmente está falando de relações de mulheres com mulheres, ou de algum outro tipo de prática que essas mulheres podem ter se entregado, que não fossem práticas que ele considerasse natural, mas não necessariamente práticas entre duas mulheres. Né? Isso é bem, bem complexo. De novo eu vou ler o que o Alexandre Feitosa, a hipótese que ele levanta. Quanto ao sexo entre mulheres, o texto de Paulo não é definitivo em afirmá-lo, havendo inclusive quem acredite que o apóstolo mencionava o sexo anal heterossexual. Essa interpretação perdurou durante toda a Idade Média. Tudo indica, porém, que o texto esteja fazendo referência a duas cerimônias comuns entre os romanos daquela época. O culto à Bonadeia, restrito às mulheres, inclusive com a prática de cópula com animais, e o culto de Baco, ou bacanais, em que o incesto era parte dos ritos de iniciação. Todas essas práticas eram contrárias à natureza segundo o pensamento judaico, para o qual a função principal do sexo era a procriação. O texto faz menção a relações contrárias à natureza praticadas em um contexto bastante específico, que era a adoração aos ídolos. Aqui a gente vai ter que discordar do Alexandre Feitosa de novo, né? Como eu disse, não se restringia a condenar comportamentos homoeróticos só em contexto de cultos, mas consistia em entender que os comportamentos homoeróticos eram consequência da idolatria, e não necessariamente que estavam restritos aos contextos dos cultos. Mas no caso das mulheres, a gente deve reconhecer que o texto não é claro se quando as mulheres vão contra a natureza é porque elas fazem sexo com outras mulheres. Até porque talvez essa noção não fosse clara ou tão explícita para o apóstolo Paulo. A dos homens com os homens é clara. A das mulheres com as mulheres é mais inferida, está mais implícita no texto. Então, tudo que ele vai dizer é que as mulheres, ou seja, as esposas desses homens, também foram contra as relações sexuais naturais. Mas o que consiste contra essas relações sexuais naturais, o texto não vai dizer. Então, ele não diz se é com outras mulheres. Né? Poderia ser outra coisa, que uma hipótese que inclusive existia na Idade Média é que ele se refere ao fato de que essas mulheres praticavam sexo anal, que era contra a natureza, mesmo nas relações heterossexuais. Então a gente não tem como saber com certeza. Mas a gente tem como saber aqui, é muito importante, que esses homens que se envolviam com outros homens eram os mesmos homens que tinham esposas, que tinham suas mulheres. E aqui, de novo, a gente tem aquela distinção. Não necessariamente, na verdade, não fazia parte do conceito da época, a ideia de que comportamentos homoeróticos estavam relacionados a uma orientação sexual. Então, as mesmas pessoas que praticavam essas relações homoeróticas eram homens que tinham esposas, que tinham as suas famílias, que eram casados. E aí, vamos ver se ainda tem mais alguma coisa sobre o texto de Romanos que é importante de salientar. Acho que não, né? Acho que a gente analisou o texto o suficiente. Então, a gente pode ter aqui clareza de que o texto de Romanos, ele vai, então, tá lidando, na verdade, com um problema bem específico. Por que essas práticas são mencionadas? São práticas que são mencionadas para tentar mostrar que os não-judeus, também tinham uma revelação de Deus, e que assim como os não-judeus,
eles foram contra essa revelação. Então, assim como os judeus receberam a revelação de Deus nas Escrituras e nos mandamentos, os não-judeus também receberam a revelação de Deus na criação e por meio da sua consciência. E assim como os judeus foram contra essa revelação, praticando a idolatria, e como consequência dessa idolatria, indo contra os mandamentos de Deus, os gentios também, que receberam essa revelação, foram contra essa revelação adorando ídolos e praticando coisas que desafiam os mandamentos e a revelação de Deus. E entre essas coisas que desafiam os mandamentos e a revelação de Deus é ir contra a ordem natural das coisas. É um homem ter um cabelo comprido, por exemplo, ou um homem ter comportamentos homoeróticos com outros homens, nos contextos em que acontecia na sociedade grega. Mas Paulo não tinha o conceito de homossexualidade ou de orientação sexual. Então, para Paulo, esses homens eram homens heterossexuais, que a gente diria hoje. Eram homens que tinham suas famílias. Então, esses homens, por natureza, eles deveriam se restringir às suas práticas com as mulheres com quem eles eram casados. Mas, esses homens que eram casados com mulheres também se envolviam com outros homens, e nesse sentido iam contra a ordem natural das coisas. Então esse é o texto de Romanos. Por isso que é importante, de novo, distinguir a homossexualidade como um conceito moderno, que o apóstolo Paulo não tinha esse conceito de comportamentos homoeróticos, que fica muito claro nesse texto que ele não distinguia essas duas coisas que hoje a gente distingue. Agora, tendo considerado esse texto, nós podemos considerar o último texto do apóstolo Paulo sobre esse assunto, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 ao 10. Então vamos ler o que diz o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Diz assim: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros. Aí aqui vai aparecer nas traduções palavras diferentes. Algumas vão dizer nem efeminados, nem sodomitas. Na tradução da NVI, está uma tradução muito ruim, mas aparece nem homossexuais passivos ou ativos. E depois vai dizer nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Esse é um dos textos mais difíceis de interpretar do apóstolo Paulo. E a gente não tem como ter certeza do que ele quer dizer. Por isso a gente vai trabalhar só com hipóteses. Mas antes de entender o texto, nós temos que fazer a mesma coisa que a gente fez com Romanos. Entender que carta é essa, qual o contexto dela, por que ela foi escrita. 1 Coríntios também foi escrito na década de 50, ali por volta do ano 55 depois de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios como... Ele não escreveu 1 Coríntios do jeito que a gente tem hoje, na verdade. Ele escreveu vários bilhetes. Então o apóstolo Paulo tinha uma igreja que ele fundou na cidade de Corinto. E essa igreja, quando ela tinha alguma dúvida sobre alguma coisa, ela escrevia um bilhete para o apóstolo Paulo. Ela mandava um bilhete falando assim: Apóstolo Paulo, eu tenho uma dúvida. O senhor podia esclarecer uma coisa para nós? A gente está em dúvida sobre uns negócios aqui. Aí ele mandava esse bilhete para o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo pegava o bilhete, citava trechos do bilhete e respondia o bilhete com outro bilhete, dizendo: olha, isso, isso e isso. Então era uma troca de bilhetes. Esses bilhetes foram trocados e depois alguém pegou todos esses bilhetes e compilou eles, ou seja, juntou eles numa carta, formando a carta de 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios é, na verdade, uma coleção de bilhetes. Então, Paulo recebia os bilhetes e respondia aos bilhetes. Por exemplo, quando a gente vai em 1 Coríntios capítulo 8, a gente lê o texto começando assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos. Então, o que ele está dizendo? Olha, com respeito aos bilhetes que vocês me mandaram, perguntando sobre comer coisas sacrificadas aos ídolos, vocês disseram nesse bilhete: sabemos que todos temos conhecimento. Ou seja, vocês disseram no bilhete que vocês sabem de tudo. O conhecimento, aí o Paulo vai responder, mas o conhecimento ele traz orgulho. O amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Então, o apóstolo Paulo está respondendo o bilhete. Me mandaram um bilhete falando que vocês sabem de tudo, sobre esse assunto. Vocês já têm o conhecimento. E eu estou dizendo para vocês, na verdade, isso é orgulho, achar que vocês sabem de tudo. No capítulo 7, a mesma coisa.
quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. O que eles escreveram? É bom que o homem não toque em mulher. Então vocês mandaram uma carta dizendo que o homem não pode ficar com mulher, que é bom que o homem seja celibatário. Vocês disseram nessa carta isso. Mas eu respondo para vocês aí no verso 3, ele fala: o marido tem que cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher. E da mesma forma, a mulher para com seu marido. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês mandaram uma carta dizendo que é bom que o homem não tenha relações com mulheres, que ele seja casto, que ele seja celibatário. Eu respondo para vocês que isso não está certo, não está completamente certo. Então, toda a carta ao 1 Coríntios são bilhetes que o apóstolo Paulo está respondendo. Né? A gente pode considerar, então, que 1 Coríntios é uma carta de resposta a bilhetes. E aí, quando a gente entende isso, então, a gente entende que Paulo está respondendo problemas específicos daquela comunidade. Então, existia uma comunidade em Corinto e toda vez que eles tinham alguma dúvida, eles mandavam um bilhete. O apóstolo Paulo respondia a esse bilhete. E 1 Coríntios é uma carta difícil de interpretar porque a gente precisa distinguir o que é do bilhete e o que é o apóstolo Paulo falando. Muitas vezes as pessoas confundem isso e isso cria interpretações equivocadas. E aí, para a gente entender o tema que a gente está, que está no capítulo 6, a gente precisa olhar pelo menos o capítulo 5 e o resto do capítulo 6. Então, por exemplo, no capítulo 5, Paulo vai informar que ele ficou sabendo de uma coisa, ou seja, ele recebeu um bilhete que informou ele de uma coisa muito séria. Ele vai dizer assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Ou seja, eu fiquei sabendo, provavelmente mandaram um bilhete, de que estão acontecendo umas coisas muito erradas aí no meio de vocês. Aí ele fala: imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Então ele vai dizer assim: olha, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa aí no meio de vocês que tem relações com a sua madrasta. E ele vai dizer: e vocês estão orgulhosos. Vocês não deveriam, porém, estar cheios de... Vocês não deveriam, na verdade, estar cheios de tristeza? Então ele vai dizer assim: existem casos aí horríveis que eu estou vendo que existem entre vocês. Casos ligados à sexualidade. A ponto de um homem ter relações com a sua madrasta. Ao invés de vocês estarem felizes com isso, esse homem deveria ser excomungado, que é o que ele vai dizer no capítulo 5. No capítulo 6, ele vai também mencionar um outro problema que ele ficou sabendo. Então ele vai saber que algumas pessoas lá não resolviam as coisas entre si. Sempre levavam na justiça. Então, por exemplo, nesse caso da madrasta, era um caso que eles poderiam resolver entre si. Poderiam ali aplicar certas disciplinas, certas sanções. No caso de alguns litígios, de algumas brigas judiciais, eles também poderiam resolver entre eles, não precisava levar na justiça. Então é um outro bilhete que ele escreve, agora falando: olha, eu fiquei sabendo que vocês têm brigas entre vocês e que vocês querem levar isso para a justiça. Mas vocês são capazes de resolver isso entre vocês, não precisa levar para a justiça. No caso da pessoa que mantinha relações sexuais com a madrasta, ele vai dizer assim: já lhes disse por carta, hoje assim, em algum outro bilhete, eu já falei para vocês, que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Com isso, eu não estou me referindo aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem se associar com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Perceba que isso são as mesmas coisas que foram mencionadas no capítulo 6, que é o texto que a gente vai considerar. Então perceba o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu percebo que aí na comunidade de vocês tem um problema. Vocês, têm pessoas entre vocês que estão praticando coisas erradas. Tem pessoas que são alcoólatras, tem pessoas que são ladrões, tem pessoas que são avarentas, tem pessoas que são imorais. E o que acontece? Vocês não fazem nada com essas pessoas. Vocês mantêm elas na igreja normal, continuam as reuniões, são amigos delas. Não fazem nada com essas pessoas. Parece que vocês estão até felizes de ter gente assim no meio de vocês e vocês acham que não tem nenhum problema. Mas eu já falei num outro bilhete para vocês que essas pessoas deveriam ser evitadas, que essas pessoas deveriam ser afastadas da comunhão. E aqui até o apóstolo Paulo vai falar que não deveriam comer com elas. Talvez com esse comer com elas, ele se referisse mais especificamente às reuniões da Santa Ceia. A Santa Ceia na igreja antiga, na primitiva, não era igual a Santa Ceia acontece hoje.
Era uma festa que tinha pão e vinho para beber à vontade. Inclusive, ele vai falar desse tema no capítulo 11, né? Vocês escreveram uma carta que está tendo problema aí na Santa Ceia. Porque tem gente que está bebendo tanto vinho que está ficando bêbado. E tem gente que não bebe nada e não come nada e fica com fome na festa. E isso está errado. Isso é uma forma indigna de celebrar essa festa. Então, essas pessoas imorais não deveriam participar dessas festas, dessas reuniões. Elas deveriam ser afastadas da comunhão. E aí o apóstolo Paulo vai escrever, mas eu não estou falando que vocês têm que se afastar de qualquer pessoa imoral. Eu estou falando para vocês se afastar das pessoas imorais que se passam por cristãs, que se dizem irmãs. As pessoas imorais que vivem no mundo e não têm nenhuma ligação com a igreja, essas vocês têm que ter relações com elas. Vocês têm que ser próximos, têm que ser amigos. Mas de uma pessoa que é hipócrita, de uma pessoa que se diz cristã, mas não é. Na verdade, ele não vai usar o termo cristão, né? Porque não tinha um termo cristão nessa época. Ele vai usar o termo irmão. Essas pessoas que se dizem irmãos sem serem irmãos e que praticam essas coisas abertamente, publicamente, deveriam ser afastadas e vocês deveriam se afastar delas. Também o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 6, pouco depois do texto que a gente vai considerar, que ele recebeu uma carta dizendo assim: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Tem muita gente que cita essa expressão como se o apóstolo Paulo apoiasse essa frase. Olha, o apóstolo Paulo fala que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Na verdade, ele não apoia essa frase, ele está criticando essa frase. Então ele está dizendo: eu recebi um bilhete de vocês em que vocês estão dizendo que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Na verdade, ele vai dizer: vocês me mandaram um bilhete dizendo que tudo é permitido. Isso está errado. Não é tudo que é permitido. Então perceba, o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês dizem que tudo é permitido, que na verdade é a conveniência que vai determinar o que é certo e errado, que cada um vai determinar por si mesmo o que consegue controlar. Então vocês dizem: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. Então o que o apóstolo está dizendo? Essa expressão de vocês está errada. Não é tudo que é permitido. É óbvio que tem coisas que não são permitidas. E ele vai dizer: vocês dizem na carta e no bilhete de vocês que os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, que vocês podem viver como vocês quiserem, comer o que vocês quiserem, e que vocês acham que não precisa se preocupar com o corpo. Porque, na verdade, no final das contas, o que vai ser salvo é o espírito, né? Então não é preciso se preocupar com o corpo. O que a gente faz no corpo não tem nada a ver. A gente pode usar o corpo do jeito que a gente quiser, porque o que importa é a alma. Então ele vai dizer assim: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Então essa coisa de que o que vai ser salvo é o espírito e o corpo não importa, não faz sentido, porque vai ter ressurreição. No versículo 15 ele fala: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Então o que o pessoal dizia? Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. O corpo não tem nada demais. O corpo não vai ser salvo. É a alma que vai ser salva. Então já que é a alma que vai ser salva, a gente não tem que se importar com o que a gente faz com o corpo. A gente pode comer o que a gente quiser, tudo é permitido. É só questão de conveniência. Tudo é permitido. Tudo que você quiser fazer com o seu corpo, você pode fazer. Inclusive a prostituição. É o corpo, não é a alma que vai ser salva. O apóstolo Paulo está dizendo que isso está errado, que essa doutrina não faz sentido. Então perceba que nesse contexto a gente tem dois elementos. Um primeiro elemento diz respeito às pessoas que estavam dentro da igreja e que praticavam coisas absurdas, como ter relações com a madrasta, praticar idolatria, ser avarento, roubar. E essas pessoas, elas estavam ali dentro da igreja se dizendo irmãs ou irmãos, achando que não tem nenhum problema. E também tinham as pessoas que estavam dizendo que tudo é permitido e que a gente pode fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. Porque, na verdade, o que vai ser salvo no final é o espírito e não o corpo. Então, é nesse contexto, desses dois bilhetes, desses problemas, que o apóstolo Paulo escreve o versículo 9, que ele diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Parece que vocês não sabem isso. Parece que vocês acham que as pessoas que praticam coisas erradas e se dizem irmãs vão ser salvas mesmo assim. Mas isso não é verdade. Não se deixem enganar. Nem imorais,
nem idólatras, nem adúlteros, e aqui vai aparecer a tradução muito ruim, nem sodomitas, nem efeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E ele vai dizendo no verso 11, assim foram alguns de vocês. Ou seja, vocês eram assim no passado, mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então o que ele está falando? Essas práticas deveriam ficar no passado. Não faz sentido vocês se dizerem irmãos e ao mesmo tempo praticar essas coisas, porque não se iludam com a ideia de que na verdade pode fazer o que quiser com o corpo, que tudo é permitido, porque o que vai ser salvo no final é o espírito e não o corpo. Vocês estão enganados se vocês pensam assim. O corpo também importa. O que vocês fazem com o corpo também é fundamental. Aqui, essas duas palavras, nem sodomitas, nem efeminados, no original a palavra afeminado ou efeminado é malakoi. E a palavra sodomita é arsenokoitai. Importante dizer que ninguém sabe o que essas palavras significam mais, né? Por exemplo, na Nova Versão Internacional, a palavra aparece a tradução homossexuais. Mas essa tradução está errada, né? A palavra homossexual não existe na Bíblia e só foi colocada na Bíblia em 1946. Então, na verdade, não tem a palavra homossexual aqui, porque a homossexualidade é um conceito moderno, como a gente considerou. Então, o termo homossexual não aparece aqui. Também não aparece o termo sodomita, como foi traduzido. Né? Não tem nenhuma ligação com a história de Sodoma e Gomorra, esse texto. A palavra que aparece no original não tem nenhuma relação com a palavra Sodoma. A palavra que aparece no original é malakoi. Então, não tem nem como traduzir ela como sodomita, porque ela não tem nenhuma ligação com a palavra Sodoma. Então, nem a palavra homossexual, nem a palavra sodomita fazem sentido na tradução desse texto. O que é importante dizer é que o significado dessas palavras, ele se perdeu. Então, a gente não tem certeza do que essas palavras significam. Vou dar um exemplo. A palavra malakoi aparece em Mateus, capítulo 11, verso 8. E a gente pode ver o quanto vai ser difícil traduzir essa palavra. Então, em Mateus, capítulo 11, verso 8, aparece a palavra malakoi, para a gente ver o sentido que a palavra era utilizada. Mateus 11, verso 8 diz assim: ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Então, no Evangelho de Mateus está escrito que existem homens que vestem roupas finas. Roupas finas, quem veste roupa fina é gente rica. Né? A palavra roupa fina, aqui é a palavra malakoi, roupas malakoi. Então, roupas finas. Malakoi é uma coisa fina. Um outro texto também que aparece a palavra malakoi no Novo Testamento é Lucas 7, versículo 25. Que diz assim. É a mesma passagem, só que no texto paralelo, né? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas, ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Então, a palavra malakoi se refere a uma roupa fina. Na sua raiz, malakoi é uma palavra que tem um sentido, portanto, de macio, de suave. Né? Poderia traduzir por roupas macias, roupas suaves, roupas finas. E o que significa, então, dizer que uma pessoa fina, uma pessoa suave, uma pessoa macia não herdará o reino dos céus? Percebe que é difícil especular o que significa. Então, como Paulo usa a palavra para se referir a uma pessoa, então provavelmente está usando uma metáfora. Né? Ele não está dizendo literalmente pessoas macias ou pessoas suaves, pessoas leves não herdarão o reino dos céus. Até que não faz muito sentido isso. Alguns tradutores vão entender que talvez com a palavra leve, suave, macio, ele esteja se referindo a uma metáfora que significaria leveza moral. Né? Uma pessoa que é moralmente fraca. Então, essa seria uma possibilidade do termo. Mas eu não acho que essa tradução é muito boa, na verdade, traduzir assim. Já a palavra arsenokoitai, ela é formada por dois elementos, a expressão arseno e a expressão koitai. A expressão arseno tem a ideia de homem, masculino, macho. E a palavra koitai vem de coito. Então essa palavra realmente tem um sentido
que envolve sexualidade, mais claro, né? E o termo só se refere a homens, por isso que não faz nem sentido traduzir como homossexual, né? Porque significa homem que pratica coito, alguma coisa assim. O termo parece sugerir, então, uma relação que envolve homens, né? Não tem nada de mulher nessa palavra. Então, sendo assim, traduzir arsenocoitai por homossexual é equivocado, né? Já que a homossexualidade também inclui mulheres. E além disso, arsenocoitai não tem, como eu disse, qualquer ligação com a palavra Sodoma. Então, traduzir como sodomita seria completamente errado. Não tem nenhum sentido traduzir como sodomita, né? O que acontece? A palavra arsenocoitai, ela se assemelha à estrutura grega de Levítico 18:22, na Septuaginta. Então, Levítico 18:22 é um texto que foi escrito em hebraico e ele foi traduzido para o grego. Quando esse texto foi traduzido para o grego, né, a palavra não se deite com um homem como se fosse mulher, essa expressão deitar com um homem se parece com a estrutura de arsenocoitai. A gente sabe, tem até um vídeo sobre Levítico 18:22 no canal, você pode procurar na playlist sobre Bíblia. A gente sabe que esse texto se refere exclusivamente a um homem penetrar um outro homem. Então a tradução literal seria: não penetre um outro homem como se ele fosse uma mulher. Por que tem essa condenação no texto de Levítico? Porque na cultura que esse texto foi escrito, a mulher era considerada inferior e o homem era considerado superior. Quando um homem penetrava um outro homem, esse homem estava violentando esse outro homem, estava diminuindo ele, estava subjugando ele à posição da mulher. Então o que o texto está falando? Não viole a dignidade de outro homem. Não trate um outro homem como se ele fosse uma mera mulher, porque mulheres são inferiores, né? Mulheres são menores. Então, a ideia do texto é: um homem que penetra um outro homem está fazendo algo errado contra esse homem, está diminuindo ele, está subjugando ele, está tratando ele como se ele fosse uma mulher. E um homem não deve tratar um outro homem como se esse outro homem fosse inferior, como se esse outro homem tivesse menos dignidade. Então, talvez foi desse texto, né, que a gente pode tirar a estrutura da palavra arsenocoitai, né? Então, se refere especificamente a esse contexto. Isso é uma hipótese, obviamente, a gente não tem como dizer com certeza a origem dessa palavra ou a que exatamente ela se refere. Se a gente fosse, portanto, transliterar o sentido da palavra à luz de Levítico 18:22, a transliteração da palavra ou o significado da palavra à luz desse contexto seria um homem que penetra um outro homem. Então, quando a gente lê esse texto, a gente tem a possibilidade de traduzir o texto como referência a essa prática específica. E aí a gente pode ter uma tese, né? Já que a palavra malakoi e a palavra arsenocoitai aparecem juntas, aí sim a gente pode pensar que a palavra malakoi tem alguma relação com a palavra que aparece ao lado, arsenocoitai. Então a tese mais forte que a gente poderia levantar sobre o significado dessas palavras é que elas têm significados complementares, elas formam um par. Então, de um lado você tem o arsenocoitai, formando um par com a palavra malakoi. São palavras que se complementam, que formam uma espécie de complementariedade. Para a gente entender o significado de uma, a gente tem que entender o significado também da outra. E aí, se vocês lembrarem da primeira parte do vídeo, vocês vão entender por que eu fiz a contextualização histórica. Porque agora, com a contextualização histórica, a gente pode levantar uma hipótese sobre o significado dessas palavras. O que eu disse? Fazia parte da cultura grega você ter um homem mais jovem, um rapaz, que tinha entre 12 a 19 anos, que era aquele que era penetrado. E você tinha um homem mais velho, que era o adulto, que era aquele que penetra. Isso fazia parte da dinâmica de iniciação desses jovens à vida masculina. Essa prática era chamada de efebia, porque o jovem, o rapaz, era chamado de efebo, era um jovem. A palavra efebo traz a ideia de um rapaz, de um jovem, né? Então, às vezes, essa prática era chamada de efebia. E aí a gente pode pensar que a palavra jovem, rapaz, novo, se assemelha um pouco com a noção de malakoi, de suave, macio. Então, quem que é o malakoi? O malakoi é o jovem, o efebo, o rapaz, o novo, aquele que já tem uma certa mais delicadeza, por ele ser mais novo. Ele não é um homem velho, maduro, bruto. Por isso que o malakoi se referia a esses jovens, a esses rapazes.
enquanto a palavra senokoitai se referia ao homem adulto nessa prática de efebia. Então, pode ser que o termo senokoitai se referia ao que os gregos chamavam de erastes, enquanto malakoi se referia aos efebos, que eram chamados de eromenos. Aqui a gente tem duas palavras também, né, que eram utilizadas nesse contexto. Erastes era o homem adulto e eromenos é o homem mais jovem. Basicamente, uma tese que a gente poderia colocar é que o arsenokoitai se refere ao homem mais velho, ou geralmente o adulto, que cumpria o papel de penetrar. Então, arsenokoitai. E o malakoi se referia ao homem mais jovem, geralmente um efebo, geralmente um rapaz mais novo, que assumia a posição de ser aquele que é penetrado. E por isso a ideia do macio, do leve. Né? Isso é diferente do que a gente chama hoje de homossexualidade, como eu disse. Né? É um comportamento homoerótico, uma dinâmica que tinha um outro significado. Por isso, por exemplo, Michel Foucault, no livro História da Sexualidade, no volume de número 2, parafraseando um pouco o resumido, ele vai dizer assim: a noção de homossexualidade não é muito adequada para entender o uso dos prazeres na relação com os rapazes. Os gregos não opunham, com duas escolhas excludentes, como dois tipos de comportamento radicalmente diferentes, o amor ao seu próprio sexo ao amor pelo sexo oposto. Costuma-se ligar estreitamente o amor grego pelos rapazes à prática da educação e ao ensino filosófico. No entanto, mesmo antes de serem levadas em conta pela reflexão filosófica, essas relações já eram um pretexto de todo um jogo social. Diferente da vida matrimonial, a relação entre homens e rapazes trata-se de um jogo aberto, não preso a uma estrutura relacional. Em torno das relações com os rapazes foram formadas práticas de corte entre o amante, a quem cabe tomar a iniciativa, mostrando seu ardor moderadamente, e o amado, a quem cabe evitar ceder com facilidade. Existe um isomorfismo entre a relação sexual com os rapazes, pensada sob o modelo da atividade e da passividade, com as relações sociais entre aquele que domina e aquele que é dominado, de modo que aquele que penetra é associado à superioridade e aquele que é penetrado é associado à inferioridade, restando à mulher o papel da inferioridade. Perceba então que, na verdade, o arsenokoitai seria aquele que é superior e por isso ele é o homem mais velho, adulto, que só pode penetrar. E o malakoi, o macio, o suave, ele está ligado ao papel da mulher, à inferioridade. E, portanto, é aquele que era penetrado. Alguns autores, né, por exemplo, o Alexandre Feitosa vai dizer assim no livro Quem Está Manipulando a Bíblia. Na época de Paulo, era comum a prática da exploração sexual, principalmente na relação senhor-escravo. Em Timóteo, capítulo 1, verso 10, Paulo, na verdade não é Paulo, é um texto de um pseudo-Paulo, né, mas o Alexandre Feitosa não fala isso. Por isso que eu não citei 1 Timóteo 1,10, porque não é um texto de fato de Paulo. Mas essa palavra senokoitai aparece de novo em 1 Timóteo 1,10 e pode lançar luz sobre o significado dela. Né? Então ele vai dizer assim, em 1 Timóteo 1,10, Paulo menciona juntamente com o arsenokoitai os traficantes de jovens escravos, o que reforça tal interpretação. Algumas traduções, valendo-se desse fato sócio-histórico, traduziram arsenokoitai como pederastas ou até pedófilos. É o caso da Bíblia Viva, que traduz como pederastas em 1995, e da Bíblia dos Capuchinos, que de 2002 traduz como pedófilos. Tais traduções, ainda que não completamente exatas, são coerentes com o contexto social do século I, pois revelam um caráter abusivo em tais relações. Essa era a visão judaica do comportamento sexual romano, a violência, o abuso e a prostituição. Paulo, por ser judeu, cultivava de tais conceitos. Aqui é difícil saber mesmo se Paulo entendia essas relações sempre como uma espécie de abuso. Né? Aqui já é provavelmente um olhar contemporâneo, moderno para o passado. Então aqui a gente talvez de novo vai discordar um pouco do Alexandre Feitosa, que talvez esteja olhando com óculos moderno, né? Com óculos contemporâneo. De fato, se a gente olhar do ponto de vista moderno ou contemporâneo, um homem muito adulto e maduro ter relações com um jovem de 12 a 19 anos é um abuso, né? Um abuso sexual. Mas na época não era visto assim. Claro que hoje a gente pode condenar, olhar que eles praticavam uma coisa que é errada,
mas dificilmente Paulo olhava como a gente vê. Ele via como uma coisa errada, mas talvez não por ser um abuso, né? Não necessariamente por ser um abuso. Só se ele visse como abuso, não pelo fato de um ser velho e o outro ser jovem. Se ele via como abuso, era pelo fato de uma pessoa, um homem, estar sendo inferiorizado. Ele via como abuso porque é um abuso você tratar um homem como se ele fosse uma mulher. Então o problema para o apóstolo Paulo provavelmente não era a idade, não era o fato de que a pessoa, o Arsênio Coitá, era velho e o Malacói era jovem. O que era o problema era que o homem mais velho estava tratando o homem mais jovem como se ele fosse uma mulher. E isso é inferiorizar esse homem. É tratar ele como se ele fosse menos digno do que ele realmente é, ou como se ele tivesse menos valor do que ele realmente tinha. Então, se o apóstolo Paulo via essas relações de efebia, de pederastia, como uma espécie de abuso, não era porque o homem era mais velho e o outro era mais jovem, como o Alexandre Feitosa pensa. Na verdade, era abuso porque o homem mais velho estava inferiorizando o homem mais jovem. Porque ele estava tratando o homem mais jovem como se ele fosse uma mulher. Então, tanto o homem mais velho, que inferioriza o homem mais jovem, quanto o homem mais jovem, que se deixa de ser inferiorizado, está fazendo algo que é errado. E aqueles que praticam tais comportamentos não herdarão o reino dos céus. É isso que o apóstolo Paulo diz. Então, o que a gente viu, para a gente finalizar o vídeo? A gente viu como interpretar um texto à luz do seu contexto histórico. Qual que é a resposta que a gente pode dar, então, à questão inicial? Paulo condenava a homossexualidade? A resposta pode ser sim, pode ser não. Se a gente responder sim, é porque a gente está usando a homossexualidade num sentido muito amplo, que é aquele sentido de qualquer comportamento homoerótico. E o que a gente poderia dizer se a gente usar a homossexualidade no sentido amplo? Paulo condenava a homossexualidade conforme ela acontecia no contexto histórico e cultural dele. Mas a resposta mais exata seria dizer que Paulo condena os comportamentos homoeróticos conforme ele entendia naquela época, naquele contexto cultural e histórico. Mas a resposta também é não. Por que não? Porque se a gente usar a homossexualidade no sentido específico, Paulo não tinha esse conceito. Na verdade, a resposta não é nem não, nem que sim, se a gente usar esse conceito. A resposta é que ele não falou sobre isso, porque o conceito não existia. Então, na verdade, seria como perguntar se Paulo condenava mexer no Facebook, ou ter uma conta no Facebook. Não faz sentido. Por que não faz sentido essa pergunta? Porque ela é anacrônica. Ela está pegando uma ideia que existe na nossa cultura e tentando perguntar o que Paulo, numa outra cultura, acharia disso. Paulo não vive na nossa cultura. Paulo não vive numa cultura em que comportamentos homoeróticos são entendidos como expressão de uma orientação sexual, ou de uma disposição psicológica, ou de um tipo de pessoa. Paulo viveu num contexto em que os comportamentos homoeróticos tinham outro significado, faziam parte de uma outra dinâmica, de uma outra estrutura de relações. Na verdade, a pergunta que a gente deveria fazer é a seguinte: se o apóstolo Paulo tivesse o conceito que a gente tem de homossexualidade como uma orientação ou como uma disposição psicológica, se além de ter esse conceito, ele tivesse conhecido outros tipos de comportamentos homoeróticos que não envolviam a ideia de superioridade, inferioridade, de um homem mais velho e um homem mais jovem, ou que não tivesse relacionado, ou que tivesse, como na nossa cultura, relacionado à ideia de que se pode casar, de que se pode construir família. Se ele conhecesse outros tipos de comportamentos homoeróticos com outro significado e tivesse um outro conceito do que é um comportamento homoerótico, será que qual opinião ele teria? Aí sim a gente pode responder se ele condenaria ou não a homossexualidade. A gente não tem como responder isso, a gente não sabe. A gente está especulando. Se o apóstolo Paulo tivesse o conceito de homossexualidade, se os comportamentos homoeróticos que o apóstolo Paulo conheceu fossem como acontece na nossa sociedade, qual opinião ele teria? Não sei. Não dá para saber. O que a gente sabe é que o apóstolo Paulo não tinha esse conceito. A compreensão que ele tinha de comportamentos homoeróticos era de como acontecia na cultura dele, no contexto dele, e dentro daquilo que ele dos conceitos que ele tinha, das categorias que ele tinha nessa época e do que ele via, ele considerava tais comportamentos homoeróticos errados. Isso é diferente, né? Percebe? De dizer que ele condenava a homossexualidade. Para dizer que ele condenava a homossexualidade, a gente teria que especular. A gente teria que conjecturar. E, portanto, a resposta não é nem que sim, nem que não. A gente não tem como saber. E é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E até mais.